Êxodo capítulo de número 3, por favor. Está escrito assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E você diz amém. Olhe para cá, redobre a sua atenção. O texto que ora lemos fala-nos a respeito da chamada ministerial de Moisés. Estamos falando de uma das maiores figuras do Antigo Testamento. Estamos falando de uma das maiores lideranças da Bíblia, um dos maiores profetas de toda a história. Nada mais, nada menos que o legislador de Israel. O homem que Deus falava face a face. A vida de Moisés se resume em 3 períodos. Quantos períodos? 3 períodos. Cada período da vida de Moisés durou 40 anos. 40 anos no Egito, como filho da filha de Faraó, formado em toda a ciência, em toda a cultura, em toda a arte do Egito. Logo em seguida, quando Moisés foge do Egito, se inicia o segundo período da vida de Moisés. Um período de anonimato. Um período aonde Moisés vai viver longe dos olhares do Egito. E é dentro desse período que, como pastor de ovelhas, Moisés vai constituir a sua família até o dia em que Deus o chamou de dentro da sarça. Depois desse dia, que se inicia o último período da vida de Moisés, que também durou 40 anos, aonde
Moisés é usado por Deus para tirar o povo do Egito e peregrinar com este povo durante 40 anos no deserto e vivenciar os maiores milagres de Deus em toda a história. Esse é o resumo da vida de Moisés. Só que esse texto mexe comigo, porque trata-se de uma chamada divina. E sem medo de errar, eu estou falando aqui para pessoas que carregam em sua vida um propósito divino em sua existência. E duas coisas que a gente precisa guardar aqui esta noite, para caminharmos dentro daquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração para transmitir ao teu coração. E a primeira coisa que você precisa entender a respeito de uma chamada é que todo ambiente de grande crise é o ambiente perfeito para Deus levantar um grande ministério. Se você ler o capítulo 1, os hebreus estavam vivenciando uma grande crise no Egito, por conta do crescimento do povo hebreu, por conta da opressão de Faraó. É dentro desse período de grande crise que Deus decide levantar um grande ministério. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que me ouve aqui esta noite. De repente você está atravessando um período de grande crise, mas este é o ambiente que Deus vai usar para revelar um grande propósito na tua existência. Glória a Deus. A segunda coisa interessante a respeito de uma chamada é que a chamada não diz respeito propriamente de quem está sendo chamado, mas sim de quem te fez a chamada. Todos os caminhos, guarde isto, todos os caminhos te levarão em direção ao teu chamado. Eu recebo perguntas de jovens e pessoas que me perguntam: pastor, como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Pastor, o que eu faço para descobrir qual é o meu propósito? Eu aprendo com a história de Moisés que toda pessoa que carrega em sua vida um propósito, todos os seus caminhos o levarão em direção ao seu chamado. Desde o dia em que Moisés nasceu, ao dia que ele teve que sair fugido do Egito, ao dia em que ele se encontra com as filhas de seu sogro, todos os caminhos de Moisés o levam em direção a Horebe. O texto diz que ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro. E eu gosto do texto, porque o texto diz assim, ó: e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Você pode participar com alguém que está perto de você, interagir com a pessoa mais abençoada que estiver perto de você e diga assim, ó: chegou ao monte de Deus, a Horebe. Existe outras traduções que dizem assim: e veio ao monte de Deus, a Horebe. Chegou ou veio, a ideia é a mesma. Não é Deus quem vai atrás de Moisés, é Moisés quem chegou aonde Deus estava. Alguém ali já levantou a mão? Alguém na galeria também? Eu vou repetir isso. Não é Deus quem vai atrás de Moisés, é Moisés quem chegou no monte de Deus, a Horebe. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando
Moisés chega no monte de Deus, eu não sei quem vai pegar. Versículo 2: e o anjo do Senhor lhe apareceu. Você sabe que a expressão o anjo do Senhor trata-se de uma manifestação de Deus. Quando o texto diz que o anjo do Senhor, irmão, esse lugar vai tremer. Quando o texto diz que o anjo do Senhor, eu estou arrepiado, o anjo do Senhor apareceu, como é que Deus decide se manifestar a Moisés? Vamos para o texto. O texto diz que o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo. Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Eu não sei quem vai pegar. Como é que Deus aparece? Em uma chama, no meio de uma sarça que pega fogo, mas por causa dessa chama, ela não se consome. Ela está acesa, mas não se destrói. Ela está acesa, mas não se desfaz. Ela está acesa, mas ela não é consumida pelo calor das chamas que queimam, do fogo que arde. Eu estou com uma palavra para quem vai voar comigo aqui esta noite. A maior evidência da manifestação de Deus naquele lugar não era o fogo que estava queimando, mas era a capacidade de resistência da sarça. Eu vou repetir. Não é o fogo que queima, mas é a capacidade que aquela sarça recebeu de Deus ao resistir ao calor, às chamas. Eu não sei quem vai pegar. O texto diz que quando Moisés olhou, Moisés não foi atraído pelo fogo. Eu vou repetir. Moisés não foi atraído pelo fogo, porque em deserto, arbusto seco, é normal acender. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que vem para um ambiente profético como esse, e num ambiente profético como esse, é normal a sarça acender, é normal crente pegar fogo. Tem gente que sabe que tem fogo na tua vida, só que o segredo não está no fogo que queima. O segredo é que Moisés olhou de novo, olhou outra vez, mas a sarça permanece intacta, a sarça permanece inteira. Já tem alguém que levantou a mão para dar glória. É o fim do Rio de Janeiro dizer para alguém: tem gente se perguntando como é que você consegue ainda estar crente, como é que você consegue ainda estar firme, como é que você ainda consegue estar de pé, como é que você consegue permanecer. O fogo queima, mas você não destrói. O fogo queima, mas você não para. O fogo queima, mas você não desiste. O fogo queima, mas você não recua. O fogo queima, mas você não volta para trás. O fogo queima, mas você está de pé. O fogo queima. Jesus, eu não sei quem vai pegar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tu não será destruído, tua casa não será destruída, tua família não será destruída, teus projetos não serão destruídos, teu ministério não será destruído. Há uma chama de Deus dentro de você. Há uma chama de Deus dentro de você. Oh, esse lugar vai tremer. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Aleluia. Deus aparece. Olhe para alguém que está perto de você e diga: em uma chama. Diga: no meio de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Eu vou te falar que chama é essa. Essa chama de dentro da sarça é a chama que envolve os serafins. E Isaías viu eles no capítulo 6, que eles adoram em fogo, eles adoram em chamas, eles são seres ardentes, mas eles pegam fogo, mas não morrem, eles pegam fogo, mas não deixam de adorar, eles pegam fogo, mas não param. Por quê? Porque esta é a essência do Espírito.
que causa a teofania, que causa a manifestação de Deus dentro da sarça. E como é que eu sei que Deus está dentro dela? Porque Moisés está olhando e está dizendo: está queimando, mas não destrói. Deus falou para mim: o que vai revelar Deus na tua vida, para muita gente, é a tua capacidade de resistência. Porque tem gente que sabe que Deus te usa, tem gente que sabe que você canta, tem gente que sabe que você prega, tem gente que sabe que se você ora, alguém é curado, o diabo vai embora, tem gente que sabe que você é crente, tem gente que sabe que tem fogo na tua vida, mas o que vai revelar a manifestação de Deus em você é o quanto você resiste, é o quanto você suporta. Eu não sei quem vai pegar. O maior exemplo de resistência é Cristo. Jesus no Getsemane, ele resistiu até a morte, e morte de cruz. Eu não sei quem vai pegar. Jesus estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que quando terminou a tentação, Jesus repreendeu a Satanás e ele teve que bater em retirada. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que é isso, pastor? Resistência. O diabo levou ele para cima de um pináculo e disse: se joga, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem, e nem com teu pé em pedra tu tropeçará. Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é isso? Resistência. Ele é levado para o monte, e quando ele vê as nações da terra, o diabo, tem gente que é tão mentiroso, mas tão mentiroso que se engana da própria mentira. Eu não sei se você já viu gente assim, que mente tanto que ele se convence da própria mentira. O diabo mostrou as nações da terra e disse: ó, se tu se prostrar, tudo isso eu te darei. Se eu estivesse lá, eu diria para Satanás: você esqueceu do Salmo 24. Por quê? Porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: tudo pertence ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então receba: tua casa é dele, teu casamento é dele, teu ministério é dele, esta igreja é dele, teus negócios é dele, tua vida é dele. E deixa eu ser profeta: o diabo se levantou para tentar atacar as nossas crianças nessa nação e ao redor do mundo, só que Deus me trouxe aqui para dizer: aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não toscaneja, aquele que te guarda, Deus vai blindar a tua casa, Deus vai blindar os teus filhos, Deus vai blindar a tua família. Quem crê, abre a boca para adorar a Deus aqui. Diga para duas pessoas, diga: resista. Diga mais uma vez, diga: resista. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Sabe o que vai fazer esse diabo correr do teu caminho? É a tua obediência a Deus e a tua capacidade de resistência. Moisés disse: eu vou me virar para ver essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vem comigo, gente. Por que Moisés se virou? O texto diz: para ver. Vamos lá? Moisés se virou para? Moisés se virou para? Só que o que Moisés não sabia é que quando ele se virou para ver, Deus já havia o enxergado primeiro. Eu não sei quem vai pegar. Quando Moisés se virou para ver, olha o que o texto diz: quando o Senhor viu que ele se virava para
ver, enquanto Moisés está pensando em se virar para ver, Deus já havia o enxergado. É por isso que eu sou apaixonado por Deus. Porque tem gente que diz: hoje eu vou lá na quinta mais inspirada, porque eu preciso ver Deus falar comigo. Aí quando tu chegou aqui pensando que ia ver, Deus já estava te vendo, ó. Deus não te perde de vista. Alguém lá na galeria levantou a mão, vou repetir. Deus não te perde de vista. Quando Moisés se virou para ver, e Deus já havia o enxergado, Deus bradou. Gente, Moisés chegou no monte de Deus. Deus decidiu se manifestar. E Deus, gente, Ele é soberano. E Ele tem multiformas. Quando Ele quer se manifestar, quando Ele quer se revelar, Ele se manifesta do jeito que Ele quiser. Para Moisés, Ele é uma chama no meio de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Quando Moisés se virou para ver, e o texto diz que ele ia se achegar, Deus bradou, até porque Deus estava ali. O monte é o monte de Deus. Oh. Mas Deus não havia falado nada. Porque tem lugar que Deus está. Porque o lugar é dele. Ele já está presente. Mas nem sempre ele é obrigado a falar, mesmo ele estando ali. O que fez Deus falar? Lá vai. O que fez Deus falar foi que Moisés se virou e disse: eu vou chegar para ver. E quando ele foi dar o passo, Deus gritou: Moisés, Moisés. Moisés, quando ouviu a voz falando com ele, Moisés disse: eis-me aqui. Guarde isso. Moisés não sabe quem está falando, porque são 80 anos vividos, mas Moisés nunca havia ouvido a voz de Deus. Só que Moisés entende: quem me chama me conhece. Moisés, Moisés. Quando Moisés para e diz: eis-me aqui, Deus disse: não te aproximes. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por muito tempo, eu me questionei a respeito desse texto. Como também já falei e já ouvi muito pessoas falarem que Deus estava mandando Moisés tirar a sandália porque a sandália vinha do Egito. Como também já ouvi que na sandália tinha um símbolo do Egito. E dentro desse questionamento, o Espírito Santo acendeu algo na minha mente, e eu não sei quem é que vai pegar. Primeiro, Deus é soberano. E não existe ambiente que possa limitar ou inibir a manifestação de Deus.
Deus, quando quer se manifestar, Ele se manifesta onde Ele quiser. Ele é Deus. Colocaram a arca do Senhor na casa de Dagon. O que Deus fez lá? Acabou com a casa de Dagon. Porque não existe lugar que possa impedir, limitar ou inibir a manifestação de Deus. Então eu estou falando de um Deus que é soberano. Então a minha mente não consegue assimilar o fato de Deus se limitar por causa de uma sandália. Lembrando que a capital da moda daquele tempo era o Egito. A economia daquele tempo era do Egito. As confecções, produção e tantas outras coisas naquele tempo vinham do Egito. Então não só a sandália, mas muita coisa era produzida e vinha do... Então eu não acredito que o problema de Deus é uma sandália. Lembrando que quando Moisés tira o povo do Egito, você lembra o que os egípcios fizeram? A Bíblia diz que os egípcios começaram a pegar ouro, prata, panos, tecidos, madeira, e começou a dar despojos para os filhos de Israel para saírem do Egito, como uma espécie de oferenda, de oferta, de entrega ao Deus que havia revirado o Egito. E é desses despojos que lá na frente Deus diz para Moisés: manda que o meu povo me traga uma oferta. Então peraí, se o problema de Deus é com coisas relacionadas ao Egito, Deus não ia receber uma oferta que veio do Egito. É um pensamento. Só que eu achei um texto na Bíblia, e quando eu li esse texto, o Espírito Santo me levou nesse texto, e eu entendi o porquê é que Deus manda Moisés tirar a sandália. Quem me ouve diz amém? Amém. Vamos para o texto? Se você conseguir, abra comigo em Ruth, capítulo de número 4. Ou então acompanhe pelo telão, se os meus amigos conseguirem botar para mim. Ruth capítulo 4, olha o que está escrito, versículo de número 7. Ruth capítulo de número 4. Gostei dessa versão. Olha o que está escrito: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Olhe para mim, deixa eu traduzir. Esse texto, Boaz só poderia casar com Ruth se ele comprasse as terras que eram de Noemi. E ele disse para o primo: compra as terras. Aí o primo disse: eu não posso comprar porque pode me comprometer nos meus negócios. Só que Boaz estava fazendo aquilo dentro de uma estratégia, porque ele quer casar com Ruth. Ele diz assim: então eu compro. Como é que você compra e vende hoje? Hoje você vai no cartório, abre firma, reconhece, você faz ali a autenticação,
E isso é um compromisso, tanto diante dos homens quanto diante da lei. Só que naquele tempo não tinha cartório. Não tinha como assinar contrato, reconhecer firma. Como é que se assumia um compromisso? Eu vou repetir. Como é que se assumia um compromisso? Como é que se confirmava um negócio? Como é que se comprava? Como é que se trocava? Como é que fazia negócios? Como é que se assumia um compromisso? Eles faziam assim: quem estava vendendo, junto de quem estava comprando, ia para a porta da cidade. E isso é um costume antigo. Diante de 10 anciões, quem está comprando tira a sandália e entrega para quem está vendendo. E quando quem está comprando tira a sandália, ele está dizendo: eu estou assumindo um compromisso de quê? Que eu vou pagar, eu vou fazer, eu vou me responsabilizar. Já tem crente que já entendeu. Já tem crente que já entendeu. Então eu vou liberar. Quando Deus, porque esse costume não foi feito pelos homens, este padrão foi estabelecido por Deus. Quando Deus diz: Moisés, não te aproximes, tira a sandália, Deus está dizendo: eu só te dou acesso ao que é sagrado se primeiro você assumir compromisso com aquele que é santo. Eu vou repetir para quem tem glória. Moisés, tira a sandália, porque este lugar é terra santa. Eu só te dou acesso ao que é sagrado se você assumir compromisso com aquele que é santo. Estamos vivenciando dias onde pessoas querem acessar o sagrado, mas não querem ter compromisso com aquele que é santo. E com Deus não basta querer entrar, com Deus não basta querer pisar, com Deus não basta querer acessar. Eu tenho que assumir compromisso. Compromisso é relacionamento. Eu não vim aqui pregar para quem veio tirar de Deus alguma coisa. Eu vim aqui pregar para quem veio estabelecer prioridade, estabelecer compromisso com Deus esta noite. Deixa eu ver quem está disposto a tirar as sandálias. Alguém lá na galeria já levantou a mão? Já tem alguém de pé ali? Eu vim pregar para quem veio assumir responsabilidade. Deus não quer ter um momento com você. Deus não quer ter uma noite com você. Deus quer compromisso. Compromisso. Tira. É Maia. Pastor, uma doutrina bíblica, para ser fundamentada, ela precisaria de pelo menos 2 textos para comprovar o pensamento. Primeiro texto eu já li, Ruth capítulo 4 versículo 7. Segundo, Josué capítulo de número 5. Eu não sei quem vai pegar. Josué capítulo de número 5 versículo de número 10. Olha a prova do que eu estou dizendo para você aqui nesta noite. Josué capítulo 5 versículo de número 15. Está escrito assim: e o capitão do exército do Senhor disse a Josué: descalça ou tira, desata o calçado do teu pé, pois o lugar sobre qual estás é santo. E o texto diz assim: e Josué fez assim. Então vamos para a Bíblia. Se o problema de Deus fosse uma sandália, 40 anos depois, Deus não diria para Josué: tira a sandália, porque ele não estava mais no Horebe, ali já era Jericó. Eu não sei quem vai pegar. Josué está diante da muralha, e quando ele olha para a muralha, ele vê um anjo. Só que ele não sabe que é anjo. Ele vê um homem com a espada na mão. Quando Josué viu
o homem com a espada na mão. Ele meteu a mão na espada, chegou perto do anjo e disse: tu é um dos nossos ou é contra nós? Ele olhou para Josué e disse: não, eu sou o capitão do exército do Senhor. Ai, ai, ai. Quando Josué viu que não era homem, quando Josué viu que era o capitão do exército do Senhor, Josué caiu com o rosto em terra e disse: meu Senhor, fala comigo. O anjo olhou e disse: eu vou falar, mas primeiro tira a sandália do teu pé, porque esta terra é terra. Lá vai. Josué, quem é você? Substituto de Moisés. Ah, é? Então eu só entrego para você o legado que era de Moisés quando você assumir comigo o mesmo compromisso que ele assumiu lá no Horebe. Ai, ai, ai. Ô Josué, eu só vou te fazer bem sucedido se você tiver comigo o mesmo comprometimento que Moisés teve. E o que eu faço? Tira a sandália, porque eu só te faço vencer, eu só te faço conquistar, eu só derrubo essa muralha se você assumir compromisso. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. Deus só fez promessas a Moisés depois que ele tirou a sandália. Deus só falou para Moisés: eu sou o que sou, depois que ele tirou a sandália. Deus disse: eu serei na tua boca, depois que ele tirou a sandália. Deus disse: a minha mão será contigo, depois que ele tirou. Eu vou liberar para quem tem glória. Primeiro você se compromete e depois Deus cuida da tua casa. Primeiro você se compromete e depois Deus abre a porta. Primeiro você se compromete e depois Deus cuida de você. Deus cuida. Oh, aleluia. Deixa eu liberar uma palavra profética para alguém. Se prepara, porque depois dessa quinta-feira o mar que estava fechado na tua frente vai se abrir, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu vou repetir: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você entendesse que tirar a sandália diante do altar, que tirar a sandália diante de Deus, que assumir compromisso com Deus não é perder, mas é a certeza que independente do que aconteça, Deus estará contigo, Deus estará com você. Eu profetizo: se prepare para ver muralhas implodirem na tua frente, se prepare para ver caminho se abrir aonde nem passagem tinha para você, se prepare para ver teus inimigos caírem. Se prepare para ver Deus salvar a tua casa, se prepare para ver Deus mudar a história daquele lugar, se prepare para ver Deus cumprir promessas na tua vida. Tira a sandália e eu cuido de você. Tira a sandália e eu guerreio as tuas guerras. Tira a sandália e eu vou na tua frente. Tira a sandália. Tira. Eu estou arrepiado. Eu estou sentindo a presença do meu amigo. Ele está aqui. A sarça já está pegando fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se tem alguém para crer, mas
mas podem vir contra ti um exército egípcio atrás de você. Só que aquele que abriu o caminho para você passar é o que fecha o caminho para quem quer te destruir. Aquele que abre o caminho para você passar é aquele que fecha o caminho para quem quer matar a tua casa, para quem quer destruir a tua família. Oh glória, oh glória. Eu estou arrepiado. O céu falou para mim: Renan, para uns eu estou abrindo caminho, para outros eu estou fechando o caminho. Aleluia. Pastor, por quê? Porque quando tu tira a sandália, Apocalipse capítulo 3 versículo 7, eu tenho a chave de Davi, e o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Só quem veio assumir compromisso, pula da cadeira, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Só quem veio assumir compromisso, fica de pé. O Ramana